Olá, o Viver Ciência está começando. O tema de hoje é uma pesquisa da UFG que pode incentivar a prática da leitura nos alunos do ensino básico. Para falar sobre este assunto, recebemos a professora Maria de Fátima Cruvinel, do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, e a professora Célia Sebastiana Silva, que também faz parte desta pesquisa. Olá, professora, é um prazer recebê-la aqui. Olá, Bruno. Professora Célia, também seja bem-vinda. Olá. E vamos saber mais sobre este assunto, que pode ser uma ferramenta útil para professores e outros profissionais do ensino básico. Bom, a ideia do projeto de pesquisa nasceu da própria sala de aula e do nosso trabalho com a leitura literária em sala de aula. E está relacionada ao meu projeto de pesquisa desenvolvido durante o meu doutorado, que investigou a literatura no ensino médio. Nós investigamos, este grupo que compõe o projeto, investiga as práticas de leitura literária na escolarização básica, portanto, mediadas pela sala de aula. E é no ambiente escolar que está a maior preocupação. Além do acúmulo de conhecimento, os alunos precisam se preparar para o ingresso no ensino superior, que é bem exigente quanto ao nível de leitura. São 6 livros literários a cada processo, né? E tem uma sistemática de manutenção dos livros literários por um período de 2 anos. Né? Então vai se fazendo a rotatividade dos livros literários de forma que cada livro literário permanece por 2 anos sendo indicado para leitura no vestibular. Além da formação do aluno, o projeto se preocupa com a maneira como ele encara o aprendizado através dos livros. E a pesquisa tratou logo de desfazer preconceitos. Basicamente, tratou dos mitos da leitura, né? Mitos como, por exemplo, ler o clássico é difícil. Então, nós partimos das próprias leituras desenvolvidas em sala de aula para desmitificar essa ideia de que ler, por exemplo, Machado de Assis é muito difícil para o jovem leitor. Bom, se a gente está falando de leitura, né, leitura de um modo geral, independente da leitura ser de um livro literário, de ser de um artigo de jornal, de uma revista, de um blog da internet, né, a leitura ela é constitutiva do sujeito. Então é importante que o candidato, né, leia os livros literários que são indicados para o vestibular, que ele tenha uma leitura mais ampliada, porque a leitura, na verdade, é uma forma de acesso do estudante aos demais conhecimentos que são avaliados na prova do vestibular. Os estudantes normalmente se encontram na biblioteca, lugar onde começam a abrir os horizontes, desde a escolha dos títulos até a finalização de cada leitura. Então, o objetivo da pesquisa foi basicamente o de reiterar a função da escola como mediadora da leitura literária, evidenciando a função humanizadora da literatura, especialmente junto ao jovem leitor. Vamos começar então agora a nossa entrevista. Professora Maria de Fátima, né, de acordo com essa pesquisa, o que influencia ou determina a prática de leitura nos alunos no ensino básico? Bem, especialmente a própria prática de ler, né? É preciso que esses jovens alunos, esses pré-adolescentes, tenham acesso aos livros, tenham acesso a práticas que sejam provocadoras desse desejo de ler, e isso já por si só determina esse contato com o livro e posteriormente a prática individual da leitura. Professora Célia, existe algum nível ideal por parte dos alunos quanto ao tempo em que uma criança deve passar lendo? É possível medir esse nível de aprendizado a partir do tempo que a criança se dedica à leitura? Bom, o tempo seria quanto mais ele lê, mais ele vai se tornar um leitor, vai praticando a leitura e vai se firmar como leitor. Mas não existe uma determinação assim de tantas horas por dia. O ideal é que ele leia e que leia, aproveite essa leitura, né? Mais que ler somente, né, decodificar as palavras, que ele aproveite essa leitura. Tem que haver prazer também. Tem que haver
prazer. Esse é um dos fatores, né? É necessário, por exemplo, professor, identificar que tipo de leitura a criança ou o jovem, adolescente se identifica mais para que possa então investir nesse gênero? Certamente o professor, pensando que se trata da leitura literária na escola, o professor é um leitor mais experiente. Então ele certamente terá algum conhecimento e a própria prática, né, individual de leitura que vai indicar se aquele texto pode ou não interessar, pode ou não atrair, se aquele tema explorado naquele livro é um tema que vai atrair a atenção desse aluno, desse leitor. Enfim, é preciso que a experiência do professor como leitor seja levada em conta nesse processo. Nosso bate-papo está apenas começando, vamos ter também participação de especialistas e também o público através das redes sociais. Este é o Viver Ciência e a sua participação é muito importante para a gente, viu? Envie uma mensagem para o nosso e-mail, Twitter ou Facebook ou acesse a nossa página na internet. Vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho voltamos mais com essa pesquisa que pode incentivar a prática da leitura. A ciência é viva quando ela desperta na pessoa uma vontade muito grande de conhecer um pouquinho mais, de sair do lugar, de viajar, de despertar nela uma vontade muito grande de conhecer o outro, de conhecer o porquê da existência do outro e conhecer também o lugar que ela vive, o lugar que ela existe. Ao mesmo tempo que ela conhece um pouco de si própria, ela conhece o espaço onde ela vive e as pessoas que nesse espaço também vivem. Então, é um despertar de uma vontade muito grande de pesquisar um pouco do si próprio e do mundo.